Olá, pessoal! Bem-vindo ao Mestre dos Mares. Eu sou a Paula Biroc. E eu sou a Rafaela Nascimento. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Arthur Campos, o editor do podcast, e eu vim aqui interromper o episódio de hoje para prestar uma homenagem. Eu, Paulo e Rafaela, os idealizadores do Mestre dos Mares, somos membros do LICO, o Laboratório de Hidrodinâmica Costeira do IAUSP. E os convidados de hoje, por acaso, também são do nosso laboratório. Então sentimos a obrigação de vir aqui prestar uma homenagem a um grande nome da oceanografia brasileira que infelizmente nos deixou no dia 10 de outubro de 2020. O nosso querido professor Belmiro Mendes de Castro Filho. Ele era um dos professores responsáveis pelo nosso laboratório, e a sua perca doeu muito na gente. O podcast Mestres dos Mares presta condolências a familiares e amigos, e que ele descanse paz aonde quer que ele esteja. Obrigado, galera. Bom, hoje nós temos dois convidados especiais, dois oceanógrafos físicos, o Danilo Silva, mais conhecido como DNA, e o Dalton Sasaki, conhecido como Hotel. Ambos fizeram mestrado no Instituto Oceanográfico da USP e atualmente o Danilo está fazendo doutorado no Laboratório de Hidrodinâmica Costeira, junto comigo e com a Rafaela, e o Dalton está fazendo seu pós-doutorado. Bom, começando agora com a leitura, né, de algumas mensagens e e-mails que a gente recebeu ao longo desse mês. A gente recebeu uma informação pela Cris Ferreira, aluna da Unifesp, pelo Instagram, e ela pediu para a gente atualizar uma informação, né, porque no último episódio a gente comentou sobre os diversos cursos de oceanografia, etc. E, na verdade, a Unesp não possui ciências do mar, e sim biologia marinha, e a Unifesp tem Ciência e Tecnologia do Mar, que é o curso que ela faz e ama. E também a gente recebeu um e-mail do Gustavo, que também é aluno da Unifesp, em Ciência e Tecnologia do Mar, e hoje ele faz mestrado em Ecologia Marinha. Muito obrigada pelo seu feedback, Gustavo. E, bom, o curso que ele fez, né, na graduação, tem o apelido de BICTMAR, ou BICIT, e a ideia do BICIT é fornecer uma base sólida, mas dar uma flexibilidade. Então, 40% da grade do curso dele é eletiva, para você escolher a sua área de interesse. Então, essa seria uma das diferenças entre esse curso, né, de Ciência e Tecnologia do Mar e a oceanografia. Rafa, quer falar da novidade do mês? Então, gente, a gente tem algumas novidades do mês, né? Eu acho que é bem conhecido na comunidade uspiana e também entre alguns oceanógrafos, né, o pessoal da graduação, que é o STO, a Semana Temática de Oceanografia, que devido a esse estado atual que a gente está vivendo, né, de isolamento social e tudo mais, ele vai ser ministrado, né, vai ser toda a sua programação vai ser por meio virtual. Então, acho que é muito interessante vocês darem uma verificada na página oficial do STO. Eu acho que também tem um perfil nas redes sociais, a gente vai deixar disponível no corpo, né, desse nosso podcast, os links para vocês acessarem e dar uma olhada na grade que eles vão oferecer, tanto de mini cursos como das temáticas, né, das mesas de debate. Isso. O perfil do Instagram, só reforçando, é embarque.sto, e o evento vai ser do dia 9 a 13 de novembro de 2020 e é totalmente gratuito. Então fica aí a dica para vocês. Eu só queria falar, antes da gente passar pro prato principal do nosso podcast de hoje, eu fiquei muito feliz dos nossos feedbacks, né, do apoio que a gente tem recebido, tanto do pessoal que está na carreira acadêmica, o pessoal formado, o pessoal de ciências e até o pessoal familiares e amigos que não são relacionados à área, deram um retorno bem positivo. A gente teve algumas críticas muito boas. Eu fiquei muito feliz de ser corrigida, porque eu gosto de me comunicar com as pessoas e às vezes eu não tenho certeza das coisas que eu estou falando, então é muito legal as pessoas ouvirem e fornecerem as informações para a gente. Isso é muito bom. E eu fiquei muito interessada nesse curso do BICIT que você falou, né, Paula? Isso. Que assim, é um formato que eu nunca, que não me
eu não sou familiarizada, né, com esse formato de curso, né? Eu fiz uma graduação bem formal, então todo mundo seguia a mesma grade, não tinha matérias eletivas e você se formava igualmente com as mesmas capacitações de todo mundo, né? E eu acho bem legal, acho que até um semi-modelo americano, né, que norte-americano, né, de você fazer uma base e depois você escolher as eletivas para se especializar logo na graduação. Acho que isso é bem legal. Bem interessante mesmo. Então fica aí o nosso muito obrigada por todo o feedback que vocês têm dado pra gente. Agora, passando para a segunda parte do nosso podcast com os nossos convidados, gostaria de chamar o Danilo. Olá, pessoal, tudo bom? E o Dalton. Oi, pessoal, eu sou o Dalton. Bom, pessoal, então, começando, o que para vocês é a oceanografia física? Definição bem direta, né? Talvez seja que a oceanografia física ela é uma ciência responsável por descrever e compreender o movimento das águas no oceano, que a gente costuma chamar de circulação, né? Ela também investiga a distribuição das propriedades, né, como salinidade, temperatura e outras coisas na água do mar, né? Acho que seria essa uma definição mais direta. E você, Dalton? Uma segunda forma de pensar em oceanografia física é o fato dela não tá relacionada exclusivamente ao oceano, mas também o papel dela em outras áreas da oceanografia, que ela é muito importante para a oceanografia biológica, para a oceanografia geológica e também para a própria meteorologia, né? Porque na meteorologia a gente tem a atmosfera, todos os processos atmosféricos acontecendo em cima dos oceanos, mas eles interagem com o oceano, né? E são basicamente dois fluidos, o fluido água no oceano e o fluido ar. E essas duas coisas elas não são separadas. Então, a oceanografia física ela é meio que um ponto de contato entre o oceano e a atmosfera, mas também entre a biologia e a geologia e também a química. A gente não pode esquecer da química, né? Então, vocês consideram que a oceanografia física ela pode ser tanto uma base para conhecimento de padrões e de evoluções de outras áreas, como biologia, química, geologia, mas também ela, além de ser uma base, ela também age como um link direto. Porque nada é independente no oceano, né? Você não consegue só estudar uma área sem incrementar com as outras. É mais ou menos isso? Sim. A gente pode pensar, por exemplo, a questão das massas d'água que o Danilo comentou agora há pouco. Massas d'água são corpos de água que têm uma salinidade e uma temperatura bem definidas, né? E elas se distribuem ao longo dos oceanos. E para a biologia, por exemplo, a gente tem casos onde alguns tipos de peixes, os atuns, por exemplo, eles ficam em águas quentes e eles atravessam essa barreira de água quente para uma água mais fria para ir capturar as presas deles e para depois voltar, né? Porque o atum é um peixe que é muito rápido. Então, ele precisa ter o corpo aquecido para conseguir se movimentar com velocidade, entrar nessas águas frias, mas ele volta rapidamente para não gastar muita energia com isso. E nesse sentido, é muito interessante entender como que as massas d'água são distribuídas para os peixes, por exemplo. E por que vocês escolheram essa área? Ou foi ela que escolheu vocês? Como que foi a história de vocês? Não tinha mais nada legal para fazer? Tipo, oceanografia física? A oceanografia, para mim, né? A oceanografia como em geral, para mim, ela é um sonho antigo, né? Desde que eu era bem pivete. E uma coisa que, desde muito tempo também, eu tenho meio que uma espécie de hobby, né? É a programação, né? Programação em computador mesmo, tal. E eu tentei entrar na USP algumas vezes, né? 2 vezes, não consegui, na primeira e na segunda. E aí eu desisti e fui para um curso de análise de sistemas na FATEC. E eu tava adorando lá, era muita coisa que eu curtia, né? Só que alguns amigos da época do cursinho, eles me fizeram minha cabeça e falaram, não, tenta prestar de novo, né? Você vai desistir do que você sempre quis? Aí eu tentei e passei, né? Então
Então, nesse sentido, né, eu que busquei a oceanografia, mas desde que eu entrei no curso, né, na USP, meu primeiro estágio oceanográfico, né, vamos dizer assim, que eu tive alguns outros, mas o meu primeiro estágio oceanográfico foi com a professora Olga Sato, no laboratório de oceanografia por satélites, e lá eu tive que cuidar do site de um projeto, né, um projeto chamado GUS Brasil. Então, eu estava fazendo aquilo que eu já sabia fazer um pouquinho, que era um pouco de programação nos sites, né? E fazendo um link com a oceanografia, especificamente com a oceanografia física. E aí foi que eu fui percebendo que a minha experiência com programação seria muito útil na oceanografia física. E eu acho que isso foi me fazendo ter um flerte, né? Sei lá, ter uma paixonite por essa área. E então, nesse sentido, eu acho que foi ela que me escolheu também. Então, para a pergunta da Paula aí, eu acho que os dois se escolheram. Muito bom. E você, Dalton? Para mim, a escolha ela foi um pouco mais indireta, né? Demorou um pouco mais para chegar na oceanografia física. Eu comecei os estágios durante a minha graduação no laboratório de Química Orgânica Marinha do IOUSP. E eu trabalhei com a professora Márcia Bissego e a professora Rosalinda e o Hope Weber. E durante esses trabalhos, em um dado momento, eu comecei a olhar para alguns indicadores, para alguns compostos químicos que estão presentes nos sedimentos e que são oriundos de microalgas na coluna d'água, que podem ser usados para se estimar a temperatura da superfície do mar, né? E a partir desse momento que eu comecei a trabalhar com isso, eu achei interessante. Eu conversei na época com a professora Márcia a respeito de trabalhar com oceanografia física e tentar fazer um link entre essas duas áreas. E por causa disso, eu comecei a trabalhar com a professora Ilana Weiner, com quem eu trabalhei durante todo o meu mestrado. E posteriormente eu entrei no laboratório de hidrodinâmica costeira e fui orientado pelo professor Belmiro Castro, né? Com quem eu me formei, com quem eu consegui o meu grau de doutor. Então, mas em todo momento eu sempre gostei muito de oceanografia física, basicamente porque a matemática é muito interessante e ela é uma ferramenta muito, muito importante utilizada para prever coisas, né? Então, por exemplo, a gente consegue prever daqui a 2 dias como vai estar a temperatura do mar, eventualmente, porque a gente tem modelos matemáticos que permitem esse tipo de análise. Então, eu sempre gostei muito disso tudo. E na opinião de vocês, qual seria a área de atuação de um oceanógrafo físico? Pode começar pelo Danilo. Poxa, eu acho que um oceanógrafo físico, ele pode trabalhar em vários setores, né? Desde a própria academia, né? Mas como consultorias e até mesmo empresas de análise de dados, né? Que é algo que está muito em alta hoje em dia, né? Eu acho que a experiência que a gente adquire enquanto se formando, né, em oceanografia física na pós-graduação e até mesmo na graduação, eu acho que essa visão exata das coisas e a experiência em analisar dados de uma forma bem exatoide, assim, eu acho que ela, além também, né, claro, da experiência com programação, porque pelo menos para mim eu não consigo desagregar a oceanografia física com uma programação. Eu acho que isso dá base para um oceanógrafo físico trabalhar em muitos setores, né? Tanto como falei, de análise de dados, data science hoje em dia, né? Quanto em consultorias, seja em consultorias de oceanografia ou de meteorologia. Eu concordo com o Danilo, né? Ele falou basicamente o que teria para ser dito a respeito da profissão. O oceanógrafo físico ele tem sim que trabalhar com muitas ferramentas, né? Mas acho que a principal ferramenta realmente é a programação. Para quem não entende muito bem de programação, eu posso dizer para vocês que a programação é uma ferramenta muito flexível que permite que você construa suas próprias ferramentas.
Então você precisa de uma determinada função que faça algum tipo de conta para você. Você não vai encontrar isso pronto necessariamente pronto em um software pago disponível que esteja normalmente disponível para as pessoas. Então, às vezes, você precisa construir suas próprias ferramentas usando toda a bagagem de matemática e física que a gente adquire ao longo do tempo. Então, sim, eu acredito que a oceanografia física ela não só é versátil em contato com outras áreas, mas também para o mercado de trabalho, né? Tanto que hoje eu tenho muitos colegas e amigos que estão tanto na academia como na indústria privada, dentro do Brasil e fora, e eu considero que muitos deles são bem-sucedidos no que eles têm feito e é muito interessante o trabalho que está sendo desenvolvido. Falaram bastante, né, sobre programação na oceanografia física, e a programação ela tem um potencial muito grande, né, também em outras áreas. Então, por exemplo, na área da educação, ela pode funcionar como uma ferramenta para o desenvolvimento do raciocínio lógico, né, de crianças, jovens, adultos, etc. E também tem se falado muito em jornalismo de dados, né? Então, a programação tem sua importância muito alta, né, nessas áreas, além de muitas outras, né? Eu queria até citar um caso aqui que eu acho, sensacional, né? Essa semana, se eu não me engano, saiu um artigo de astronomia, assim, fugindo totalmente do tema do podcast aqui. Mas foram alguns astrônomos, eles montaram um código em Python, que é a linguagem de programação que eu e, por exemplo, o Dalton trabalhamos. Eles montaram essa linguagem em Python e reprocessaram uma série de imagens de telescópios, se não me engano, de um observatório do Chile. E com esse processamento que eles fizeram usando programação, eles puderam descobrir algumas evidências de que talvez tenha tido vida, alguma forma de vida em Vênus, né? Eu falei Marte, mas é Vênus. Então, cara, é muito sensacional o poder da programação em si, né? E isso que você falou tá perfeito, Paula. Na educação, existem professores, tanto na educação, no contexto de ensino superior, né, de faculdade, mas também ensino médio, tem professores que já usam, né, a própria programação como ferramentas realmente de dedução lógica, de exemplificar algumas coisas de matemática e física que são meio abstratas, mas através de uma animação ou de um filme ajuda o aluno a entender. Então, eu acho que o potencial da programação é muito alto, assim. Sim, e com respeito ao desenvolvimento do raciocínio lógico, eu acompanhei pessoas que fizeram cursos de programação ao longo da graduação delas, e eu vi que essa pessoa, por exemplo, ela não conseguia entender muito bem como as coisas funcionavam, ela tinha muita dificuldade, assim. Mas depois de se esforçar e colocar tempo, e olhar para a programação e pensar, em um dado momento essa pessoa ela começou a entender a lógica das coisas e você vê a evolução da pessoa, sabe? Então você vê a evolução do pensamento lógico de uma pessoa e isso é muito legal. Não é uma questão de ser burro ou ser inteligente, é uma questão de você tentar trabalhar naquilo e saber que se você se dedicar algum tempo, você vai conseguir melhorar e você vai conseguir ter um aprendizado muito interessante com isso. Acho que é isso. Nossa, eu tinha uma coisa para perguntar. Eu tô segurando a minha fala para perguntar um negócio para vocês, mas eu acabei esquecendo porque vocês estão falando sobre programação. Mas eu acho que aquelas, né? Vocês bugaram o meu cérebro. Porque, assim, é muito misterioso, né? O pessoal fala, é muito misterioso o trabalho do oceanógrafo físico. E tem dois tipos de público, né? Quando você fala que é um oceanógrafo físico ou oceanógrafa física, tem dois tipos de pessoa. A pessoa que acha que você trabalha embarcado, estritamente embarcado, como marinheiro, né? Ai, saudade, queria. E a pessoa que acha que você trabalha somente num laboratório. Então o pessoal não consegue entender que o oceanógrafo físico, ele é a combinação dessas duas coisas. Ele tem a coleta de dados e tem a análise de dados, né? E o que eu acho que é mais satisfatório na oceanografia física é de mexer com números, né?
aqui estamos os 4, né? Somos oceanógrafos físicos. Então a gente tem que puxar um pouco a sardinha para o nosso lado. E é satisfatório porque a matemática é uma ciência exata. Então 2 mais 2 vai ser 4 em qualquer lugar. Tudo bem que tem números complexos, né? Então, tirando a parte dos números complexos, 2 mais 2 é 4. Você não precisa demandar muita interpretação, né? Eu acho que eu tenho um pouco de preguiça de interpretar algumas coisas, né? Gente, me perdoa, galera da biologia, galera da química e da geologia. Vocês me perdoem, mas eu tenho dificuldades interpretativas de ver um dado e interpretar qualitativamente dados. A matemática, para mim, essa história é por causa disso, né? E eu vou fazer um exposer agora, momento exposer, sobre programação. O que eu entendi é que o canto da sereia para os dois, né, tanto para o Dalton foi essa questão da coisa multidisciplinar, né? Como um dado da química e da biologia estava dependente de um dado de salinidade ou de temperatura, ele ficou curioso e foi atrás. Para o Danilo, o que eu entendi, o canto da sereia foi a programação, que ele já gostava, ele sempre quis ser oceanógrafo, deixou de lado, mas depois ele conseguiu, perseverou, né? Nossa, eu teria desistido, tanto que no outro podcast eu falei que eu desisti de prestar federais por causa disso, públicas por causa disso, porque são difíceis de entrar. E perdi o fio da meada sobre o canto da sereia, né? E o exposer uma vez eu entrei no laboratório, assim que eu e o Danilo a gente começou o nosso contato, eu era muito nova no mestrado. E ele tinha acabado de fazer uma rotina que ele abria, eu vou falar, ele abria uma rotina, ele programou, ele não tinha nada para fazer no laboratório, ele tinha feito tudo. Aí ele fez o quê? Aí ele fez uma rotina que lia o relógio do computador, quando desse um determinado horário, essa rotina abria o site de legendas da série que ele queria pegar a legenda, baixava automaticamente, renomeava e punha na mesma pasta para ele poder assistir. Eu falei, Danilo, mas que é isso? Aí ele, não, é mó legal fazer isso. Eu falei, não, deve ser legal, mas pô, mano, tudo automatizado. Não é? Né? Quero me defender aqui rapidinho. Não é que eu não tinha o que fazer, mas é que eu passava o dia todo na faculdade e eu chegava em casa e queria assistir um seriado. Só que se eu fosse pôr para baixar, ia demorar muito. Então, e procurar o fiz certo, esse né? código então eu fiz esse código para baixar para mim enquanto eu estava na faculdade. Aí sim, eu chegava em casa e já tinha tudo baixadinho, com a legenda pronta lá. E não é que você não tinha nada para fazer, eu falei que você já tinha feito de tudo. Tipo, em vez de fazer uma rotina, fazer um script para os dados dele, já tinha feito tudo. Para os trabalhadores, eu tenho tempo livre, vou fazer o quê? Vou fazer aqui uma rotina para baixar automaticamente uma legenda. Eu falei, qual é o próximo passo, né? Fazer uma rotina para ligar um micro-ondas, fazer a pipoca. Quando chegar em casa, a pipoca tá feita. Hoje em dia existe hoje em dia existe. Tenho medo dessas inteligências artificiais. Bom, meninos, nossos oceanógrafos físicos, e como é que tá sendo trabalhar na pandemia, trabalhar em casa? Isso aí é pergunta boa. Para mim, assim, né? Tem alguns dias que são muito complicados e outros que até não é tão complicado assim, flui um pouquinho. Mas eu acho que o maior desafio que eu tenho tido, né, é encontrar um momento de desligar do trabalho e relaxar, né, fazer alguma coisa diferente. Assim, quando a gente trabalha no laboratório, deu o horário de ir embora do laboratório, a gente pode, sei lá, ir praticar alguma atividade física, a gente pode sair com os amigos, né? Pode fazer qualquer coisa que te tire daquele ambiente do trabalho. Mas agora, nessa pandemia, você está preso dentro do ambiente de trabalho o tempo todo. Então, saber o momento de desligar tem sido muito difícil para mim. E assim, as pessoas, no geral, né, acham que, ele não me respondeu o meu e-mail, ou onde é que ele tá? Não, ele tem que estar em casa, porque tá todo mundo em casa. Por que ele não tá me respondendo? Então tem essa, né, esse perfil, né? E para você, Dalton, como é que tá sendo? Acho que complementando um pouco o que o Danilo falou, tem uma coisa até engraçada assim que a gente tem, que às vezes eu estou trabalhando muito cedo na manhã, eu mando uma mensagem, aí uma pessoa
olha para a mensagem e fala, mas por que você estava trabalhando nesse horário? A minha resposta é a pandemia, né? E também eu já recebi até mensagens do Danilo de uns horários muito estranhos, no qual ele estava trabalhando também. Então, realmente, o que ele falou de desligar é complicado. Mas eu acho que tem uma coisa muito legal que aconteceu com a pandemia, né? É que eu tenho colaborações com grupos fora da USP, da Universidade de São Paulo. Eu tenho uma colaboração com um pessoal na Universidade de Washington, né? Com o pessoal de Ciências Atmosféricas, e essa comunicação ela se estabeleceu melhor agora durante a pandemia, justamente porque eles não estão tendo reuniões presenciais. Então, toda quinta-feira à noite, eu me conecto com eles através de um aplicativo e a gente começa a conversar sobre ciência e sobre projetos, sabe? E também tem um outro grupo com quem eu tenho trabalhado, que é o pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, e elas se autodenominam as Crab Girls, né? Elas são as meninas dos caranguejos, e elas têm uns trabalhos muito interessantes com caranguejos que vivem nas ilhas oceânicas no Atlântico. E recentemente elas entraram em contato comigo também, exatamente por causa da pandemia. E no e-mail, do corpo do e-mail, elas falavam: olha, já que tá todo mundo de pandemia, a gente está na pandemia, a gente resolveu revisitar esse trabalho e a gente queria checar a sua disponibilidade. Eu falei: tá bom, vamos continuar então com esse trabalho. E acho que isso foi super, super legal. Nossa, muito incrível. Muito legal isso. Coisas que você não faria se não fosse a pandemia, né, de repente. Talvez seja um caso um pouco mais raro, né, mas existem essas possibilidades também. Quais dicas vocês dariam para quem quer seguir a área? Eu diria que, assim, a oceanografia física, ela pode ser muito complicada, eu acho, na verdade, toda a mas ela pode ser muito complicada, especialmente porque você tem que ter uma base muito boa em cálculo, e muitas vezes a gente perde a vontade de estudar o cálculo, de entender as coisas, que é muito complicado, né? O que eu diria é, persevere em cima disso, estuda direitinho o cálculo, né? Essas muita disciplina de cálculo que a gente tem, tenta entender bem e tenta fazer os links do que você está vendo em cálculo com coisas da oceanografia mesmo, não só na física, né? Mas todas as áreas tem um pouco também que você consegue trazer. A maior dica que eu dou é pratica bastante programação, inventa coisa para programar, resolve um monte de problema com programação, porque eu acho que vai ajudar muito no futuro para resolver diversos problemas. E você, Dalton? Olha, eu acho que é sempre muito bom quando a gente consegue ter pessoas que têm mais experiência que a gente e que sabem mais do que a gente a respeito de qualquer coisa à nossa volta, assim. A gente aprende muito com essas pessoas, elas podem dar alguns caminhos das pedras para a gente, sabe? Então, uma coisa que você pode bater muito a cabeça por muito tempo, às vezes vai ser uma resposta que uma pessoa vai te dar em 5 minutos, em que você gastaria um mês para descobrir como funciona. Então, procurar pessoas que sabem mais que você é super importante. E com relação a todo esse esforço que o Danilo falou também, isso sim é realmente importante, mas hoje em dia existem tantas ferramentas, sabe? Tem YouTube, tem aplicativos, tem o Google. O Google é um dos meus melhores amigos, aliás. Acho que de todos nós. Se vocês tentarem entender com profundidade aquilo que vocês estão lendo, não só ler, mas realmente entender. Você lê uma frase, você não entendeu, você procura no Google, tenta descobrir, fala com pessoas que você sabe que sabem mais do que você. Isso vai fazer muita diferença. Você entender com profundidade cada palavra e cada frase que você lê vai fazer a qualidade do seu conhecimento e a sua capacidade de resolver problemas se tornar muito maior. Assim, você vai se desenvolver muito com isso. Então, acho que essas são as dicas. No meu caso, o meu mentor aí é o Dalton. O meu mentor... E o Danilo é o seu mentor, Dalton? O Danilo é meu mentor também. A Paulinha também, e você também, Rafinha, às vezes. Vocês são bastante meus mentores, porque assim, o Danilo falou de estudar, de saber de matemática, tudo. Quando eu entrei, a minha graduação não era muito focada, não deu muito valor à matemática. Então foi bem raso. Então eu tive que correr muito atrás. Eu tive a boa sorte, né, de ter colegas fazendo mestrado junto comigo. Todo mundo estudou junto, fez as coisas juntos, e eu não sabia nada de programação.
Então, o que eles sabiam de programação, o Danilo, os outros meninos do laboratório, eles passavam para mim. E foi tipo a prática mesmo. Eu anotava as rotinas, os comandos. Eu nunca tinha mexido em Linux. E eu anotava os comandos para ter o hábito de mexer num terminal. E escrever e fazer os comandos por terminal. Porque minha vida toda foi Windows, mexendo no Paint, mexendo no Word. Eu não sabia que existia outros sistemas operacionais e outras linguagens, né, de informação. Então é muito importante você ter alguém para te ajudar, né, e passar informações. E é importante também você passar a informação que você tem pro próximo, né? É bem legal isso. Uma pessoa que não conhece muito a nossa área vai olhar para a Rafinha trabalhando hoje e vai falar: nossa, essa menina é um hacker. É uma hacker. A minha família entra no meu quarto, eu tô aqui com um modelo aberto, tá? O terminal preto aqui aberto. Só tem linhas de comando escrito e tá rolando um modelo. Meu pai acha que eu tô na Matrix. Ele, o que você tá fazendo? Você tá desenvolvendo o quê? Eu falei, pai, eu sou um gênio. Então, e eu, tipo, só abri um Gedit pra ler um artigo só, entendeu? Não é nem nada muito complicado. Não, eu não posso também... Nossa, comentando aqui também da minha evolução, né? A gente sempre acha que... Claro, a gente sempre tem coisas para melhorar, né? Em relação à programação. Sempre dá para evoluir em alguma coisa, sempre. Mas comparar a Paula da graduação, que fez MAC, ficou em recuperação e passou ali com 5 bolas, e hoje em dia é muito louco. Você vê como você evolui rápido, né? Uma vez que você pega o raciocínio lógico, você consegue, né? Enfim, melhorar. E esses dias, faz um tempo já, Dalton, que eu te mandei uma mensagem falando, eu queria ser a rainha da programação. E você falou, não, mas você é a rainha da programação. Tipo, comparada com outras pessoas, né, que ainda não tem esse conhecimento, nós, né, temos esse conhecimento. Tipo, a gente só às vezes não percebe, mas a gente sabe. Sim. Aí, um comentário, só o meu último comentário a respeito de Python especificamente. Vou fazer uma propaganda aqui, né? Eu acho que Python foi a ferramenta mais importante que eu aprendi profissionalmente na minha vida. E não somente porque é uma ferramenta gratuita e todo mundo usa, mas porque hoje, se eu comparo a minha produtividade com o que eu faria, às vezes com o que eu faria se eu estivesse usando outras linguagens, outras ferramentas similares, eu acredito que eu demoraria de 4 a 5 vezes mais para fazer qualquer coisa que eu faço hoje em Python. Talvez seja porque meu nível de conhecimento seja avançado nessa linguagem, mas eu acredito que existem muitas vantagens realmente para essa ferramenta. Bom, pessoal, agora passando para a terceira parte do nosso podcast, a gente vai fazer uma sessão de Eu Já, Eu Nunca. Então vamos começar. Eu já usei Google Tradutor para desempatar uma tradução de artigo. Com certeza, eu já. Sim. Acho que o Google Tradutor também é um grande amigo de qualquer pessoa que está trabalhando com pesquisa, né? Mesmo que a gente entenda já bastante inglês. Com certeza. Eu já fingi que não queria café para não precisar fazer o café. Eu nunca fiz isso. Você nunca fez o café. Rafinha, devo dizer que foi a Rafinha que escreveu essa parte. Tudo que eu escrevi esse quadro. Tudo que eu escrevi nesse quadro, eu já fiz. Então, principalmente o Danilo, ele olha pra mim quando eu sento na cadeira. Eu acabo de chegar, ele senta e pergunta pra mim e fala assim, café? Aí eu penso, ele está perguntando se eu quero café ou se eu vou fazer café. Aí eu falo que não, a maioria das vezes. Vamos lá. Eu já pus fone de ouvido para não ser incomodado. Eu já. Eu trabalho assim. Olha, eu nunca fui muito adepta do fone de ouvido, então geralmente eu trabalho sem até. Eu prefiro trabalhar sem também. Inclusive, eu usei o fone de ouvido porque a Rafinha estava conversando com uma amiga nossa de Porto Alegre, cujo nome eu não vou falar aqui agora. Ai, coitada. Eu já sei quem é. Em nossa defesa é que a gente fala muito. E a gente fala alto. Mas aí vocês falam, tá falando demais, a gente fica na nossa. Ela não obedece, mas eu obedeço. Eu adoro as duas, adoro as duas. Bom, mas quanto a isso, eu também tenho escrever um papelzinho dizendo assim, sei lá, pós-graduando em desespero, não perturbe, pra ninguém falar comigo durante o dia, porque eu tava,
perdendo os cabelos para terminar meu mestrado. Eu lembro disso. Na falta de um fone de ouvido, nada como um post-it na cadeira, né? Na melhor da hipótese, os dois. E vocês já choraram nota para pegar exame? Para não pegar exame? Chorar nota para pegar exame ia ser osso, né? Não, nunca. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Mas um professor meu já me ofereceu, já falou o seguinte para mim. Você quer colocar sua nota para 4.9 para você ficar de recuperação e tentar uma nota melhor? Sério. Aí eu respondo. E o que você escolheu? Eu respondo, eu tô indo viajar. Não ligo para essa mancha. Uma pequena mancha. E, bom, eu já esqueci a chave do laboratório e fiquei para fora. Essa aí, eu vou ter que dizer que já aconteceu comigo algumas vezes. Eu já esqueci a chave do carro até no contato. Eu já esqueci. Mas eu tenho uma história para contar que não é minha nesse caso. Você quer dividir isso com a gente? Com certeza. Muito tempo atrás, eu e a senhora Paula estávamos na graduação ainda. A Paulinha decidiu usar o computador da biblioteca para fazer um trabalho da faculdade. E nessa época, ela deixava a chave da casa dela no mesmo chaveiro que o pendrive que ela usava. Putz. Aí, num dia muito chuvoso, ela terminou o trabalho e foi embora para casa. Só que ela deixou a chave de casa lá no IO. O pendrive plugado no computador. Foi muito triste. Mas foi divertido pra gente. Ai, coitada. Eu já esqueci a chave do laboratório para fora do laboratório de noite. E aí eu levar um susto do vigia abrindo a porta para avisar que a chave estava pro lado de fora. Nossa, meu Deus, estão invadindo! E era só o vigia querendo me ajudar. Direto. Peguei um susto já. E, bom, eu já fui trancada no laboratório. Ou trancado. Acho que eu nunca fui trancada, não. Eu acho que eu já tranquei alguém no laboratório. Deve ter sido eu, inclusive. Provavelmente, dessa de ir almoçar e fechar a chave do laboratório, a chave, e a pessoa nova no laboratório não ter a chave, ficar presa dentro do laboratório. Aí você só vê a mensagem no WhatsApp: volte, eu estou trancado. E eu já esqueci que tinha aula. Tô pensando. Eu acho que eu nunca esqueci. Muitas vezes. Eu já esqueci também. Eu já esqueci que tinha reunião. Agora a aula. Eu já esqueci que tinha prova também uma vez. Foi bem triste. Mas você perdeu a prova? Não, eu fui fazer a prova, né? Sem saber nada, mas fui. Ela chegou lá, você chegou lá, sentou esperando uma aula, e de repente o professor começou a distribuir um monte de folha, né? Ah, hoje é dia de provinha, Nossa, isso já aconteceu comigo. Então, sabe aquelas provinhas? Tinha alguma, eu não lembro qual matéria que era, mas tinha uma matéria que eram provinhas pequenas, assim. Não sei se era da professora Juni, não lembro. Eu estava fazendo uma disciplina na geologia com outros amigos e ia ter prova, e a gente não teve tempo de estudar. O que a gente pensou? Vamos faltar nessa prova, a gente faz a sub. A gente faltou na prova, só que nenhum de nós três conhecíamos mais alguém que estivesse fazendo a disciplina. Então, na semana seguinte, a gente chegou na aula, né? E era a prova. O professor tinha adiado a prova para a semana seguinte e a gente tentou perder a prova e teve que fazer a prova. De qualquer jeito. Ai, coitado. Eu já esqueci a caneca de café suja no laboratório. Essa aí, acho que todo mundo já passou por isso. Ai, gente, caneca de café nunca fica suja. Ela só fica preparada para o dia seguinte. Então, a minha caneca fica sempre com o restinho do café do dia Ela nunca anterior. dá certo. Ai, que nojo. Então, essa mania de deixar a caneca suja pro dia anterior pegou todo mundo com a calça riada quando a USP fechou as aulas presenciais e ninguém mais foi no laboratório.
Aí eu falei, depois de acho que 2 meses, 3 meses, eu joguei no grupo assim, gente, eu vou lá no laboratório, alguém precisa, como a gente sempre faz, alguém precisa de alguma coisa? E aí fui lá, vi um monte de caneca suja, eu até tirei foto, porque virou um experimento, um estudo de caso. Eu sou a única, eu acho que eu sou uma das únicas que toma café no laboratório com açúcar. Eu sou time café docinho. E a minha caneca, por causa do açúcar, virou uma floresta. Eu tirei uma foto, virou uma floresta. Uma gota de café virou uma floresta. E aí tinham várias canecas. Acho que eu lavei umas 6 canecas, coloquei algumas de molho até. Tem isso, gente. Não dei 3 meses uma caneca suja. Faz mal. Fotos no Instagram. Fotos no Instagram. Tem fotos no Instagram. Vou mandar a foto até. Eu já desliguei o computador enquanto rodava um modelo. Infelizmente. Toda semana. Risadas de desespero. Essa semana eu fui no laboratório pegar alguns documentos que eu precisava. Aí eu resolvi reiniciar o computador que eu uso, né? Que eu acesso via remota aqui de casa. E eu esqueci que tinha coisa rodando. Putz. E era um modelo também. E ele tava rodando há alguns dias. Putz. Não, e quando você desliga o computador do coleguinha e o coleguinha está rodando o modelo, aí esse dói. Nossa, isso acho que nunca aconteceu comigo. É. Acho que eu iria lembrar. Isso já aconteceu. Isso acho que aconteceu comigo, mas eu acho que desligaram a minha máquina. Acho que um dos meninos, não sei se foi o Pedro, o Thiago, os meninos que faziam mestrado comigo no mesmo laboratório, eu não sei que estava rodando algum modelo ou eu estava usando uma máquina emprestada e estava rodando um modelo. E aí a tela entrou em descanso. E aí a pessoa entrou no laboratório, viu a tela em descanso e falou, vou desligar, porque esse computador é ligado, e desligou. E meu modelo estava rodando lá. É triste. Nossa. Tão triste quanto cai o sinal da máquina remota e você perde Isso também triste. a rodada. Isso já aconteceu comigo, inclusive essa semana. Aí, ó, dificuldade de trabalho na pandemia aí, ó. Volta os quadros. Bom, gostaria de agradecer a presença aqui do Danilo e do Dalton com a gente. Muito obrigada por essa conversa que a gente teve hoje. Vocês querem falar mais alguma coisa? Querem acrescentar? A gente que agradece pela oportunidade, Paulinha. Foi muito legal estar aqui com vocês e ter essa conversa, né? Sobre oceanografia e sobre laboratório e tudo mais. Eu também agradeço aí a oportunidade. Foi bem divertido. Tava muito nervoso no começo, mas só foi mais um dia conversando com vocês. Então foi super tranquilo. Legal. Obrigada, meninos, por toda essa conversa. Obrigado também ao Arthur Campos, nosso homem misterioso por trás do podcast, que está nos ajudando também, nosso colaborador invisível. Muito obrigada, Arthur. E é isso aí. E é isso, gente. Nos vemos no próximo Mestre dos Mares.